Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo e desenvolvimento infantil. Aqui alguém colocou mais ou menos da seguinte forma: o que eu acredito é que a gente tem que enfrentar essas situações e que não pode deixar acomodado e tem que avançar. Verdade, concordo. Mas tem estratégia para isso, né? Por exemplo, se eu sei que a criança tem muita sensibilidade auditiva e que eu estou tentando trabalhar a sensibilidade auditiva, eu vou, como medida de prevenção, evitar situações onde o impacto, né, o volume, a pressão sonora seja elevada demais, ou seja, muito mais. Ah, Thiago, mas se você não expor ele a um ambiente com uma pressão sonora maior, ele não vai dessensibilizar. Peraí, uma coisa é dessensibilização, outra coisa é estresse pós-traumático. Dessensibilização parte do pressuposto de que a gente vai expor a doses toleráveis, cada vez mais elevadas, tornando elas toleráveis até que a criança, ou a pessoa, o adulto, o indivíduo, possa realmente ter tranquilidade em tolerar aquilo que é considerado típico ou saudável para ela, né? Então, eu vou evitar algo que seja exagerado demais. O que mais que eu posso fazer? Eu posso fazer uma adequação, por exemplo, no ambiente. Eu posso mudar a cadeira da criança para uma parte menos barulhenta da sala de aula. Então, aqui mais uma medida de prevenção. Ah, Tiago, mas aí ele vai continuar sem avanço? Mas lembra? Pequenas doses. Aí o que eu faço? Coloco ele num cantinho que tem menos barulho, mas vou mudando ele aos poucos, à medida que ele vai tolerando, para um lugar mais próximo do barulho. Então eu vou aproximando aos poucos. Então tudo que eu estou discutindo aqui são medidas de prevenção desses comportamentos inapropriados, desses comportamentos de oposição, mas que ao mesmo tempo estão ajudando o indivíduo a caminhar para mais autonomia, mais flexibilidade, menos oposição, menos rigidez, mais tolerância, mais flexibilidade, né? Então, é uma coisa que tem muito mais a ver com prevenção do que gestão de comportamentos. A gente está muito centrado, muitas vezes, em discutir a gestão do comportamento depois que a crise já estourou. Mas a gente esquece que tem um monte de coisa que a gente pode fazer antes e que vai ajudar o indivíduo a desenvolver habilidades que vão permitir que ele não chegue naquela crise ou chegue menos frequentemente na crise. E por E vezes, sem às perder vezes, o desenvolvimento. Desculpa. e por vezes, às vezes também eu vejo que a própria família, só o fato do diagnóstico, né, é claro que cada família lida de uma forma diferente, eu não estou dizendo que o diagnóstico é necessariamente algo fácil de se lidar, né, mas a informação sobre o autismo e a capacitação também permite à família justamente começar a ver algumas coisas, né, e a utilidade de se ter determinadas intervenções, né, colocar em prática determinadas intervenções que antes elas nunca teriam pensado. Por exemplo, no caso do carro aí, novamente, eu peguei o caso do carro, que é o exemplo que a gente tem. Aí vamos supor que a viagem, imagine uma viagem longa, por exemplo, numa caminhonete que não está sensorialmente necessariamente toda agradável. Agora, não, mas a gente usa essa caminhonete quando a gente vai para outra cidade, por exemplo. Poxa, então você já pensou pegar essa caminhonete e dar só uma volta no quarteirão? Ah, mas por que eu vou dar uma volta no quarteirão? Ué, justamente porque isso é intervenção. Então, se antes não tinha essa informação, ninguém teria pensado, né? Qual que é o sentido? Alguém pode dizer, qual que é a função de simplesmente pegar aqui a caminhonete e dar uma volta no quarteirão? Então, esse tipo de coisa, de capacitação, né, de insight, que muitas vezes o próprio diagnóstico, né, informação sobre autismo traz, é justamente isso. É entender que, nesse caso, a gente controlou uma variável do nosso ambiente, que é o quê? Né? A distância, né, viajada, para justamente minimizar, né, novamente esse negócio das doses, né, como você falou, para minimizar esse sofrimento, porque o sofrimento é inevitável, claro, mas a gente consegue manejar esse ambiente ou submeter esse sujeito a um ambiente que a gente consegue controlar, para daí esse sofrimento ser de fato, né, ter esse desfecho de aprendizagem, não de trauma, né, por exemplo, como você falou. Então, justamente esse é o tipo de coisa que, a partir do diagnóstico e da capacitação, a gente consegue pensar nessas coisas, né, e eu vejo ainda, querendo ou não, que isso é uma barreira atitudinal. Eu até critico muitas vezes que parece assim, que quando eu vou nos congressos, parece que todo mundo tá batendo na cleca, barreira atitudinal, barreira atitudinal, barreira atitudinal. Eu penso, poxa, a gente tem que precisar fazer mais do que barreira atitudinal, não é só isso. Mas, por incrível que pareça, essa é uma barreira atitudinal que eu vejo em clínicas, que eu vejo em famílias e outras pessoas que pregam por aí, ou talvez, não, super inclusivo, tal, etc., mas ainda não teve esse insight,
que é, querendo ou Uhum. não, uma barreira atitudinal que muitas vezes a gente nem sequer Uhum. pensou sobre ela, né? Então essa que é É uma questão verdade. também. É verdade. E é isso que eu quero que o pessoal perceba. É possível diminuir sofrimento, é possível reduzir frequência de crise, prevenindo os comportamentos, mas sem deixar de gerenciar a crise quando ela aparece. São duas coisas diferentes, né? E a gente muitas vezes está pensando muito mais em fazer ou de um extremo, que evita tudo, permitindo tudo, ou do outro extremo, que não permite nada e que não pensa em prevenção e que já vai logo para o embate, né? Então, eu queria trazer para o pessoal aqui o seguinte: tem aqui uma pessoa, inclusive, falando, ó, que em casa, música alta, colegas, ela é de boa, mas comentarista de futebol, radialista ou homens no microfone, ela fica desesperada para ligar, se desorganiza muito. Então aí, o que a gente vai fazer de novo? Vamos montar um programa que vai envolver dessensibilização. Eu vou primeiro introduzir isso em momentos muito pequenos dentro de uma brincadeira, pareado com atividades prazerosas, para criar um contexto prazeroso para aquela brincadeira. Eu vou imitar um radialista dentro de uma brincadeira, minimamente, rapidamente, vai gerar uma travadinha, mas depois eu ganho ele de volta na brincadeira. A hora que acostumou, acalmou, tá bem, eu faço de novo a brincadeira do radialista. E com isso, aos poucos, eu vou fazendo o quê? Aí eu vou colocar talvez um barulhinho de fundo que seja bem curto, baixinho do radialista, e vou dessensibilizando. Isso, Thiago, mas eu vou ter que fazer isso com tudo? Cara, é igual um músculo, né? Regulação emocional, resiliência, controle inibitório é igual um músculo. Você trabalha para uma coisa, duas coisas, três coisas, quatro coisas, cinco coisas, aquela habilidade que ele adquiriu nesse contexto, por exemplo, do radialista, eu já vi muitas vezes isso acontecer com cantar parabéns. Criança que não aceita que cante parabéns. O que a gente faz? Canta rapidinho dentro de uma brincadeira, muito bem, e com alguma coisa muito reforçadora logo em seguida. Porque a gente está trabalhando o que de prevenção? Antes e depois, pequenas doses. A gente está controlando, fazendo um pouquinho de premac, pareando com uma coisa que é um comportamento que ele busca com alta frequência, com um que ele não busca com alta frequência para aumentar a frequência daquele comportamento segundo lá. Então a gente está usando análise do comportamento, tá utilizando terapia mais cognitivo-comportamental. Então, assim, todas essas coisas que eu estou vendo aqui que o pessoal traz, dá para se trabalhar antes da gestão da crise também com prevenção.